Oi, eu sou a Dona Rita, este é o Nicolas e este é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia de atividade para trabalhar os elementos da narrativa. Então vamos lá? Pessoal, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, porque não custa nada e ajuda muito o canal a continuar existindo aqui no YouTube. Pessoal, essa atividade que eu trouxe para vocês, para trabalhar os elementos da narrativa, eu chamo de pocketbook. E basicamente, os alunos vão fazer livretozinhos iguais a esse aqui, ó, ou parecidos com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês. Então, eu chamo essa atividade de pocketbook porque os alunos vão fazer livros de bolso, vamos dizer assim, né? Vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui mais um exemplo. Esses aqui foram feitos pelos meus alunos do 9º ano. Mas, na verdade, essa atividade pode ser adaptada para qualquer ano do ensino fundamental ou até mesmo do ensino médio. O objetivo principal é ajudar os alunos a desenvolverem as suas habilidades de leitura. Porque para você ler um texto narrativo, é necessário que o aluno, né, saiba identificar e compreender os elementos que compõem esse gênero textual, ou esses gêneros textuais, os gêneros narrativos. Então, para que o aluno leia de forma proficiente um texto narrativo, ele precisa entender, identificar e precisa entender o que são os personagens, o foco narrativo, ou seja, se o narrador é personagem ou se o narrador é observador. O aluno precisa também identificar se o tempo na narrativa é cronológico ou psicológico. Ele precisa entender onde se passa a história, ou seja, precisa identificar qual que é o espaço daquela narrativa. E precisa, principalmente, entender quais que são os componentes do enredo, né? As partes da história, ou seja, a situação inicial, o conflito, o desenvolvimento e o desfecho. E essa atividade é sobre isso. Na verdade, ela funciona melhor como um exercício, ou então como um método de avaliação. Então, pressupõe que o professor já vai ter trabalhado esses conceitos, esse conteúdo dos elementos da narrativa antecipadamente. E aí, depois, como forma de exercitar, se os alunos conseguem identificar esses elementos em um texto, ou como forma de avaliar se o conhecimento foi consolidado ou não, o professor pode aplicar essa atividade do pocketbook. E aí, como que funciona? É assim, pessoal, se vocês estiverem escutando umas batidinhas, uns barulhinhos aqui, é o Nicolas brincando aqui com os pincéis da mamãe, né? Né? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Então, pessoal, como que vai funcionar? O professor vai propor para os alunos a leitura de um texto narrativo curto, né? Para que isso possa ser, essa atividade possa ser concluída em 1 ou 2 aulas. Então, pode ser a leitura de um conto ou de uma crônica. Os alunos podem fazer sobre o mesmo texto ou cada aluno fazer sobre um texto diferente. No meu caso, cada aluno fez sobre um texto diferente. Eu usei contos e crônicas. Após fazer essa leitura, o professor vai explicar para os alunos que eles vão produzir esse pocketbook aqui, que é como se fosse vamos dizer assim, uma versão resumida daquele texto narrativo que eles leram, daquele conto ou daquela crônica, tá certo? E aí, o que eles vão fazer? Na capa, nessa partezinha que tem esse desenho aqui, o professor vai falar assim: vamos supor que esse texto que vocês leram fosse ser transformado em um livro. Como que seria a capa desse livro? Aí eles vão construir a capa aqui. Basicamente, o que tem que ter numa capa? Uma ilustração, o título do livro, no caso é o título do texto que eles leram, e o nome do autor, né? Esses seriam os elementos básicos. E aqui em cima eu deixei um espacinho para eles colocarem o nome deles e a turma, né? Do aluno. E aí eles vão criar essa capinha aqui, fazendo de conta que a história que eles leram, que o texto narrativo que eles leram, fosse se transformar em um livro. Aí depois, na parte interior aqui, ó, os alunos vão responder a esse questionáriozinho aqui,
no qual o objetivo central é identificar os elementos da narrativa. Eu vou mostrar essas perguntas, esse questionário para vocês aqui de um outro jeito, para ficar melhor a imagem. Vou fazer uma gravação da minha tela aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, então esse aqui é o modelo em PDF para fazer o pocketbook, o livro de bolso. Essa aqui é a capa. Coloquei aqui o nome da escola, a disciplina, o nome da professora e um espaço para colocar o nome do aluno e da turma. Aí tem aqui o nome do projeto, né, que é pocketbook, nessa bandeirinha aqui do lado. E aqui é o lugar onde os alunos vão criar a capa do livro, né? Que eles vão transformar aquele texto narrativo que eles leram em um livro de bolso. Então essa aqui seria a capa desse livro, onde eles vão fazer uma ilustração, colocar o nome da obra, né, o título do texto e o nome do autor. Depois essa aqui é a segunda página, onde os alunos vão responder a essas perguntas aqui, identificando os elementos da narrativa. Então eles vão responder resumidamente aqui, ó, quem que são os personagens, qual que é o tipo de narrador, se é narrador personagem ou narrador observador. Vão falar aí qual que é o tempo, como que é expresso o tempo nessa narrativa, se é um tempo cronológico ou tempo psicológico, né? Logicamente, como eu falei, o professor já vai ter que ter explicado isso aqui para os alunos. O espaço, eles vão resumir onde que se passa a história, para colocar aqui nesse item, né? Então vão identificar esse elemento da narrativa que é o espaço, onde se passa a história. Depois eles vão para a parte do enredo, vão explicar resumidamente aqui qual que é a situação inicial da história, qual que é o conflito gerador, o problema, a situação inusitada que movimenta a história, que acaba com a situação inicial e faz a história acontecer. Toda história, né, todo texto narrativo tem que ter um conflito. Depois eles vão resumir qual que é o desenvolvimento da história, ou seja, o que os personagens fizeram depois desse conflito, depois que aconteceu o problema inicial lá, o que acontece, né? Como que os personagens se movimentam, o que eles fazem, as ações que eles fazem para resolver essa questão, esse problema, esse conflito. Antes do final da história, porque o final é aqui nessa parte do desfecho. Aí eles vão resumir o final da história aqui. E aí, pessoal, no finalzinho eu coloquei esse espaço aqui para eles criarem um quiz. Se vocês estiverem escutando os barulhinhos aqui, são os meus dois filhinhos brincando aqui. Eu tô fazendo essa gravação aqui na garagem e eles estão brincando aqui. Se vocês escutarem alguns barulhinhos aqui, são eles, a Melissa e o Nicolas. E aí, pessoal, o quiz é o seguinte, quiz é jogo de pergunta e resposta, né? Então eu coloquei um espaço para os alunos criarem 2 perguntas de múltipla escolha. Então tem esse espaço maior aqui, onde tem o número 1 e o número 2. É o espaço onde eles vão criar a pergunta. E onde está escrito aqui, ó, A, B e C, é onde eles vão colocar as alternativas de resposta. Uma delas vai estar correta e 2 vão estar incorretas. E essas perguntas aqui eles vão fazer sobre o texto que eles leram. Vão criar aqui uma pergunta, aliás, 2 perguntas sobre esse texto narrativo que eles leram e criar as alternativas de resposta. Então são 2 perguntas de múltipla escolha sobre o texto que eles leram, tá certo? E aí, pessoal, eu fiz essa versão desse pocketbook de uma forma que dá para o professor imprimir 2 pocketbooks, né? 2 pocketbooks, não sei o plural disso não, em uma mesma folha sulfite A4, né? Então aqui, ó, dá para fazer 2 livretozinhos usando uma folha. Então eu coloquei aqui de uma forma que dá para o professor imprimir desse jeito, ó. Isso aqui é a parte de dentro do livrinho, vai ser dobrado no meio, e aqui é a parte de fora onde tem a capa, né? Então é só imprimir frente e verso que vai dar certinho de fazer o pocketbook com uma folha A4 dividida em 2 partes, depois dobrada ao meio, tá certo, pessoal? Se você quiser ter acesso a esse material aqui, é só você dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tá? Aí, a minha ideia de fazer esse quiz aqui no final é que depois os alunos troquem entre si os textos e também os livretozinhos que eles criaram. E aí o colega vai ler o texto e tentar responder essas 2 perguntas aqui, né? Então o aluno lê o texto 1 e o outro aluno lê o texto 2. Depois eles trocam entre si, fazem a leitura dos textos e aí tentam responder essas perguntas aqui que o colega criou, essas 2 perguntas aqui, né? Então é uma forma de ampliar mais esse projeto pode ser um projeto de leitura, um projeto de
uma atividade avaliativa, uma atividade para estimular a leitura mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, beleza? Pessoal, esses aqui são alguns dos pocketbooks que foram feitos pelos meus alunos do 9º ano e que eu usei até para expor na mostra literária que a gente fez no bimestre passado. Tem até vídeo dessa mostra literária aqui no canal, depois vocês dão uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição. E o Nicolas tá aqui brincando com os pocketbooks, né, bebê? Fica um trabalho bem bonitinho, os alunos gostam muito de fazer. Então é isso, pessoal. Essa é a minha ideia para vocês trabalharem aí com seus alunos os elementos da narrativa. A câmera tá balançando aqui, é porque o Nicolas tá balançando a mesa, tá, pessoal? Mas, beleza. Então, essa é a atividade que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E se vocês quiserem ter acesso a esse modelozinho aqui, ó, em PDF, onde tem a capinha, tem as perguntas aqui já formatadas, se vocês quiserem ter acesso a esse arquivozinho aqui em PDF, ele tá no meu drive, no drive da Dona Rita. E aí, para ter acesso, é só você ler a descrição desse vídeo, que tá aqui embaixo, tá aparecendo aqui embaixo, né? A descrição fica aqui embaixo, que é a descrição do vídeo, tá? Só vocês verem lá na descrição como que vocês fazem para ter acesso ao meu drive. Que esse arquivo, além de vários outros conteúdos que eu disponibilizo em PDF no meu drive, eles vão estar lá para vocês acessarem, tá bom? Aí, pessoal, sobre os textos narrativos. No meu caso, nas minhas turmas, eu tenho uma pastinha com vários textos narrativos curtos, contos e crônicas, que eu imprimi e levo para os alunos quando a gente vai fazer aula de leitura. E aí, recentemente, eu transformei essa pastinha de textos narrativos em eu chamo de biblioteca virtual de contos e crônicas, né? Coloquei o nome desse projeto de 1 em 1, né? Porque pressupõe que o aluno vai ler todos os textos que tem lá de 1 em 1. Ler aos pouquinhos, é um projeto de incentivo à leitura. E eu vou falar um pouquinho mais, vou detalhar mais sobre esse projeto, sobre esse material que eu transformei em uma versão digital. Vou falar isso no próximo vídeo, tá? Então, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para vocês não perderem esse próximo conteúdo e os outros que eu vier a colocar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí os barulhinhos e a telazinha tremida, porque eu fiz ele um pouquinho improvisado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau. Fala tchau. Mostra sua boniteza para todo mundo ver lá. Tchau, pessoal. Beijo.